Unânimes não é apenas um grupo de pessoas com afinidades umas com as outras. Unânime se tornou um propósito. Um propósito de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua luz, a fim de trazer paz ao aflito e alívio ao cansado. Por isso corremos, não sem meta, não sem objetivo, mas para anunciar que Cristo em nós, a esperança da glória. Isso é Unânimes. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Olha, esse versículo, ele é um versículo muito conhecido. E eu achei ele muito interessante, que ele começa falando que tudo nos tem sido doado, tudo nos tem sido doado, todas as coisas nos têm sido doadas. E a gente parar para raciocinar, ninguém doa alguma coisa para alguém se aquela pessoa não tiver necessidade. Ou seja, se Deus está nos doando, é porque a gente tem essa necessidade. E todas as doações, tudo que fala que Deus nos doou, tem um fim, tem um proveito. Lá fala, olha, que a doação dele nos conduz à vida, ele nos chama para o pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, ele nos chama para a gente ser coparticipante da natureza divina e também para nos livrar da corrupção das paixões que há no mundo. Para a gente entender, olha, a gente é necessitado dessa doação de Deus. Ele nos doou e a gente é necessitado. E um exemplo que eu acho tem muitos exemplos, mas um que eu acho que ficou marcante para mim é quando Paulo fala. Ele fala lá em Romanos, ele fala que ele quer o bem e tudo, mas ele não consegue efetuar. Ele fala, o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Às vezes o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu detesto, esse eu faço. Ele fala depois também que desventurado homem que sou, quem me livrará no corpo dessa morte? Ou seja, Paulo ele estava diante da Escritura e ele falou que quando ele se aproximava da Escritura, ele se aproximou da palavra de Deus, ele viu que nele não tinha, que a Escritura, a palavra de Deus manifestava quem ele era, que ele, embora ele tentasse fazer o bem, embora ele queria, ele não conseguia fazer o bem. Ou seja, ele estava limitado naquela situação. Ele estava limitado, ele estava impotente, porque ele não conseguia. Por ele mesmo, ele não era capaz de fazer o bem. E lá ele estava se referindo a ele, mas a gente pode pegar, olha, Paulo, ele foi um dos maiores apóstolos, ele foi o maior apóstolo de todos os tempos, e ele estava, quando ele se aproximou da Bíblia, quando ele se aproximou da verdade, ele viu quem ele era, o que era a natureza humana. Ou seja, o que Paulo estava falando ali se encaixa na nossa vida. O que o apóstolo Paulo ali estava falando é o que se encaixa na nossa vida hoje. Talvez a gente se encontre limitado em muitas situações. Lá ele se encontrou limitado de não conseguir fazer o bem que ele queria, e sim o mal que ele detestava. E todo mundo, um dia vai passar por uma situação que se sente limitado. A gente está vivendo hoje, no nosso país e no mundo inteiro, uma situação que está todo mundo limitado, a ciência se encontra limitada, a medicina ela se encontra limitada diante de um vírus. Mas talvez a gente não precise de pegar alguma coisa externa, dá para pegar algo interno também. Talvez a gente passe por situações que a gente não consegue atravessar. A gente se encontra limitado, às vezes, em alguma situação, em algum pensamento, em alguma forma que a gente foi ensinado. A gente se encontra, às vezes, limitado. Um texto que eu acho interessante é quando Paulo ele fala em 2 Coríntios. Ele fala assim, olha, não quero que vocês ignorem a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, que a gente chegou a desesperar da própria vida. Contudo, a gente já teve a sentença de morte, ou seja, que por nós mesmos a gente não ia conseguir passar por aquela situação. Ou seja, para a gente não confiar em nós.
E diante de muitas situações que a gente passa, fica muito claro, muito nítido pra gente que a gente é realmente limitado, que a gente tem muita situação que a gente não consegue, tem muita situação que a gente precisa de um socorro. Tem situação que a gente passa que a gente é limitado e necessitado. E na Bíblia fala que Jesus, ele é socorro bem presente. E ele quer ser o nosso socorro bem presente. Ou seja, todo mundo, velho, todos nós, um dia a gente vai cair diante de uma situação que a gente não vai conseguir atravessar essa situação. Que a gente não vai conseguir, que a gente vai realmente precisar de um socorro. Que a gente vai ser necessitado de algum socorro. E muitas pessoas buscam muitos socorros em muitos lugares, em muitas coisas. Só que na Bíblia fala que Jesus é o socorro bem presente na hora da angústia. Jesus, ele é o socorro bem presente em toda situação e ele quer ser o nosso socorro em toda situação. Olha, então diante disso tudo, diante da gente ser limitado, da gente passar às vezes por muitos conflitos externos, situações que às vezes a gente não consegue sair pelo nosso próprio meio, diante de situações que colocam a gente às vezes impotente, que a gente realmente não consegue sair delas, entra o versículo que a gente leu de 2 Pedro, que todas as coisas nos têm sido doadas. Todas as coisas nos têm sido doadas, todas as promessas, preciosas e muito grandes promessas, nos têm sido doadas. Jesus, ele doou por amor. Olha, diante da nossa limitação, diante da nossa fraqueza, Jesus, ele se faz forte. É na nossa fraqueza que o poder de Deus, ele é aperfeiçoado. Olha, se a gente pode ter uma fé hoje, se a gente pode ter uma fé de verdade, uma fé genuína em Cristo Jesus, é pela palavra dele. Que na Bíblia fala, olha, que a fé ela vem pelo ouvir a pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Se a gente tem acesso a essa fé hoje, é por Jesus. Se a gente tem acesso a Deus hoje, é através do sacrifício que Jesus fez. Se a gente pode ser salvo hoje, se a gente pode não perecer, é porque Jesus, ele entregou a sua própria vida por amor. Em João 3,16 fala que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. A gente pode hoje não perecer através do que Jesus fez por nós. Através de Jesus. Se a gente pode amar hoje, se a gente tem a condição de realmente amar uma pessoa, de amar o nosso próximo, é porque Jesus, ele nos amou primeiro. Se a gente tem a condição hoje de amar a Deus, se a gente pode amar a Deus de verdade, se a gente pode adorar a Deus na beleza da santidade dele, é por causa de Jesus, é por causa que ele nos amou primeiro. Se a gente pode perdoar, é porque Jesus, ele nos perdoou. Não é a gente às vezes perdoar, falar que perdoar não, mas se a gente poder realmente perdoar de coração, a gente poder ter uma vida de verdade, a gente poder adorar a Deus em espírito e em verdade, é através do que Jesus tem doado pra gente. Ou seja, o véu, ele foi rasgado de cima para baixo. Se a gente pode manifestar alguma coisa hoje diante do Evangelho, se a gente pode ler a Bíblia, se a gente pode compreender o que a gente lê, é através do Espírito Santo. Se a gente pode chegar a qualquer verdade hoje, é porque o Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. Se a gente pode, olha, ser reconciliado com Deus é através de Jesus, através da igreja que Jesus, ele deixou na terra. A gente tem uma liderança, a gente pode ter uma liderança hoje que o próprio Deus levantou para o nosso aperfeiçoamento. Em Efésios fala que para a gente chegar ao pleno conhecimento da verdade, não ser levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer doutrina, por tudo que acontece. Se a gente pode ter uma firmeza hoje, é porque o Evangelho forma em nós. Tudo que a gente tem, tudo que a gente pode ter, Jesus, ele quer formar em nós. E ele forma isso em nós. E ele tem nos doado. Ele tem nos doado todas as coisas. E um ponto interessante é aqui que eu queria chegar. É aqui que eu queria chegar com a mensagem. Foi um versículo que eu li, que ilustra bem isso. Às vezes pode ter muitos outros versículos que encaixam também ilustrando isso, mas esse é o versículo que falou muito no meu coração. É quando Paulo está falando lá em Hebreus 13:5. Lá fala pra gente contentar o que a gente tem, que seja a nossa vida sem avareza. Aí ele fala assim, olha, porque ele tem dito, porque Jesus, porque o Senhor, ele tem dito, olha, de maneira alguma eu te deixarei, nunca jamais eu te abandonarei. Aí no versículo 6, Paulo, ele fala assim, olha, assim então afirmemos. O que eu quero chegar é aqui, olha, que Paulo, ele falou, ele citou lá o posicionamento de Jesus para as nossas vidas, para a vida de toda a humanidade, que Jesus, ele tem uma promessa, ele tem as muito grandes promessas dele. E uma delas é que ele nunca vai nos abandonar, nunca jamais ele vai nos abandonar. E a partir do que Jesus fala, a gente pode ter um posicionamento. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é meu auxílio, não temerei, o que me poderá fazer o homem? Ou seja, o que eu queria pegar pra gente é o seguinte, porque Jesus, ele falou, olha, que nunca vai nos abandonar.
E a partir do que Jesus falou, a partir do que Deus fala, a gente pode ter um posicionamento. Jesus, ele doou. Ele tem nos doado todas as coisas e as suas preciosas e muito grandes promessas. Ou seja, é a partir delas, a partir do Evangelho, a partir do que Jesus nos fala, é que a gente pode apoiar a nossa vida, é que a gente pode direcionar a nossa vida. Que talvez a gente já apoiou a nossa vida, o nosso entendimento, o nosso pensamento, talvez ele já foi sustentado por muitas coisas. A gente já teve muitos princípios formados em nós, por vários tipos de pensamentos. Só que o que Jesus quer fazer é nos formar, nos regenerar, pelo Evangelho. É pelo Evangelho que é a verdade. Em João 17:17 fala uma oração de Jesus para Deus. Ele fala assim: Pai, eu peço que você santifique eles na verdade. A tua palavra é a verdade. E o Evangelho, ele veio... Deus, ele deixou o Evangelho, não foi à toa. O Evangelho, ele tem um fim. Ele tem um fim de nos edificar, de nos consolar e de nos exortar. Ou seja, o Evangelho, ele quer formar em nós. Ele quer formar em nós um novo caráter. Ele quer formar em nós uma identidade. Ele quer formar em nós um ser, uma nova criatura. A gente só consegue deixar de lado a nossa bagagem de pecado, a nossa bagagem de erro, através de Jesus. Através de tudo que Ele nos doou. Através do sacrifício vivo dele. Na Bíblia fala que Jesus, ele sangrou na barba, ele sangrou no rosto, mostrando pra gente que a gente pode ter um novo caráter nele. Então, olha, o nosso posicionamento, ele tem que ser em cima do que Jesus nos fala, do que a palavra nos fala, do que o Evangelho nos ensina. É o Evangelho que forma em nós um novo caráter, uma nova criatura. É o Evangelho que nos ensina como que a gente deve viver. Seja no relacionamento com o meu próximo, no meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento com os meus pais, talvez no seu relacionamento com os seus filhos, com a sociedade. É o Evangelho que nos ensina. E o nosso posicionamento, a nossa vida o nosso ponto de partida, o ponto de partida da nossa vida tem que ser o Evangelho. É Ele que forma em nós. Aí uma pergunta que eu me fiz e que eu queria deixar aqui em cima de quê? Em que você tem fundamentado o seu posicionamento e a sua vida?